me dá poder de filho. E a palavra de Deus nos diz que Ele diz que vai dar poder ao seu servo. Em meu nome expulsarão demônios, vão pisar em serpente, falarão novas línguas, e se beber algum veneno, não fará mal nenhum. Só Deus faz isso na gente. A gente não tem esse poder, mas Deus dá esse poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder, e Ele também abençoa os seus discípulos. O Salmo de número 15, eu queria que os irmãos colocassem aí. É um pouco curioso esse Salmo, do ponto de vista, Davi está escrevendo, sendo usado por Deus. E o que nos chama a atenção é que a gente sabe um pouco da história de Davi, e que Davi não é um modelo, vamos dizer assim, de um rei que não se contaminou, que não pecou. E a gente sabe que tudo isso, o que aconteceu na vida de Davi, né, do assassinato, da premeditação, do adultério, de tanta coisa que Davi fez. E ele escreve um salmo, esse salmo é dele, e eu vou também apresentar outros salmos. Veja a pergunta que ele faz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Veja bem, é uma pergunta: quem, Senhor? Existe alguém? Será que existe alguém que vai ter condições de morar? Será que alguém tem condições de ser hóspede de Deus? Um Deus que é santo. Veja que o monte é santo, veja que o tabernáculo de Deus é algo também glorioso. E quem é o ser humano que pode habitar neste lugar? Quando Isaías viu a glória de Deus, ele se humilhou, ele fez: estou perdido, ai de mim, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou vendo o Senhor. E agora pensa só, morar com o Senhor lá no céu, quem tem condições? Se a própria Bíblia diz que o homem pecou e distanciou-se da glória de Deus, quem tem condições? Você? Eu? Quem de nós temos essa condição? Oremos. Pai querido, obrigado a Deus porque o Teu Espírito Santo tem falado com a Tua igreja, Pai. E na mensagem musical que antecede esta mensagem, há um clamor para o Senhor dar poder de filho, Pai. Mas esse poder vem pela obediência também, pela fé. Porque Tua palavra diz que sem fé é impossível Te agradar, Pai. Nos ajuda, Deus, a compreender a mensagem que Teu Espírito Santo está falando durante esse dia conosco, Pai. Foi pela manhã, agora à tarde, agora à noite. Eu sinto uma alegria no meu coração de apresentar essa palavra, Deus. Obrigado a Deus, porque mesmo sem merecermos, mesmo com a sentença do pecado e da morte, o Senhor tem um plano em nossas vidas, Pai. E o Senhor é um Deus da bênção, um Deus que abençoa não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento vemos também a Tua bondade. Nos ajuda a compreender, ó Deus, esse salmo que traz lições profundas para a nossa vida, ó Pai. Quem é este homem, ó Pai, íntegro? Quem é este homem que só fala a verdade? Quem é esse homem que reprova todo tipo de pecado e que anda na luz? Pai querido, nos ajuda a entender a Tua palavra. Dá entendimento a cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Todos nós já lemos na Bíblia, eu acredito que você leu também no Antigo Testamento, o rigor da lei. Que o homem, a alma que pecar, essa morrerá. Mas a gente também vê no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um Deus de misericórdia. Eu tenho vários exemplos. A misericórdia de Deus, mesmo após o pecado do homem, Ele promete na sua graça um Redentor. Ele já apresenta a Cristo, da semente da mulher, nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Ele já começa a dizer que o diabo, apesar de ter induzido o homem ao pecado, o homem desobedeceu, mas que não vai prevalecer e que Deus vai dar vitória ao homem. Esse mesmo Deus, o homem envergonhado pelo seu pecado, fez uma roupa ali de folha, mas ele ali, um animal, com a pele do animal, já tipificando a Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria morto, e Ele é quem tira o pecado do homem, do mundo. Sempre, em toda a Bíblia, é inevitável a gente perceber Cristo velado, escondido, às vezes está, mas Deus revelando Ele. O Antigo Testamento, Cristo está velado nele, mas o Novo Testamento revela o que foi velado na progressão da revelação, porque a revelação é progressiva.
e culminou na pessoa do Cristo que veio esse mundo para morrer em nosso lugar. A gente vê um Davi fazendo confissões de pecado, dizendo que nasceu na iniquidade, e talvez ele não seja esse perfil deste homem íntegro que vai morar no tabernáculo ou no santo monte de Deus. Eu estava lendo um comentário de Jim Swaggart, um grande pregador, também expositor da Bíblia. Ele fala que certamente esse homem existe, e esse homem é Jesus. Ele é o homem perfeito, é aquele que cumpriu toda a lei. Ele disse que não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei. E só Cristo tem esse perfil desse verdadeiro cidadão do céu. Mas, irmãos, acreditem, em Cristo nós também temos esse acesso. É em Cristo que nós também podemos adentrar ao santuário do Santo dos Santos. Foi Cristo que promoveu isso. E você pode perguntar, pastor, e no Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento é pela fé que Abraão foi justificado. Ele acreditava no Deus que perdoava, no Deus da misericórdia. A gente percebe, por exemplo, no Antigo Testamento também, homens que rejeitaram a mensagem de Deus, mas Deus sempre dando oportunidade, oportunizando ao homem a ter chance do perdão dos pecados. Deus enviando profetas a cidades sanguinárias, e Deus ali salvando uma cidade inteira e até seus animais. A gente não vê aquele Deus, como alguns dizem, furioso do Antigo Testamento, mas um Deus cheio de amor, o Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Meus queridos irmãos, se a gente observar essa pergunta ainda, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É uma pergunta. Spurgeon diz que esse salmo é um salmo das perguntas e respostas, porque o primeiro versículo tem essa pergunta, e os 4 versículos adiante, o 12, 13 e o 4, vai responder quem é esse homem, o que é que ele tem que fazer. E se a gente for ver a rigor, ninguém pode cumprir tanta exigência, mas o próprio Cristo, o próprio Deus, é que dá essa condição ao homem, mesmo sem merecer. Nem adianta dizer, eu venho para a igreja todo dia, nem adianta dizer, eu nasci no Evangelho, eu não conheci o mundo, tal. Não, todos nós somos pecadores sem exceção, todos pecaram. Mas existe um Deus gracioso, existe um Deus que é bom, o Deus que a sua misericórdia dura para sempre, o Deus que nos ama, o Deus que entregou seu próprio Filho para morrer por nós. Esse é o Deus do Antigo Testamento, esse é o Deus do Novo Testamento, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. A igreja pode ler essa pergunta, por favor, vamos lá? Quem, Senhor? Segura aí, veja o Salmo de número 24, 3, por favor, aí, ajuda. Salmo 24, 3, o que é que está escrito? Vamos lá? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Verso 4. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura. Irmãos, volta para o verso 15, o Salmo 15. A gente vai encontrar ainda o profeta Jeremias fazendo essa mesma pergunta. Ele disse que Deus olhou do céu para ver se havia um justo, e ele disse que não havia nenhum sequer. Todos pecaram, e Deus ficou maravilhado, porque não tinha quem o ajudasse. As suas obras, por mais como se esforce a fazer, é trapo de imundícias, não justifica nada, porque você é um bom esposo, porque você é um bom pai, ou um bom filho. Não, isso não justifica. Foi o sangue carmesim de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, que nos faz tornar cidadãos dos céus. Se você ler o Salmo de número 101, é um salmo também de Davi, que Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade. E Davi também promete a opor-se à falsidade, aos ímpios. Esse salmo também, ele fala do modelo do verdadeiro rei. Salmo 101, depois a gente volta para o Salmo 15. Veja o Salmo 101, vamos lá. Bem conhecido também esse salmo, que fala o modelo de meu e seu. Vamos lá. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Verso 2, a igreja, vamos lá? Atentarei sabiamente ao caminho
Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Verso 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço. Os irmãos podem ler? Está com dificuldade? Vocês podem me olhar. Vamos ler esse versículo, vamos lá? Não porei coisa injusta, aborreço proceder. Esse salmo é de Davi. Veja o verso 4: longe de mim um coração, eu não quero conhecer o mal. Versículo 5: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Olha os olhos de Deus, toda a igreja. Os meus olhos não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Irmãos, o padrão de Deus parece ser muito exigente, e Jesus Cristo falou algo muito parecido. O padrão de Deus para servi-lo não é de todo jeito. O que foi que ele disse para Abraão, o pai da fé? Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda comigo em retidão, Abraão, que eu vou te ajudar. Anda em mim pela fé. E tem muitas pessoas achando que pode andar desmantelada diante de Deus. Você anda com Deus, você não está andando com Deus, está enganando a si mesmo. Deus exige um padrão, e Jesus Cristo falou sobre isso. Por favor, Mateus capítulo 5, verso 48. Vamos ver a palavra de Jesus Cristo ali no Sermão da Montanha, essa parte. Mateus 5, 48, se não me engano, veja aí, ok? Portanto, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Queridos irmãos, Deus exige do homem que ele ande retamente diante dele. Mas muitas vezes, amados irmãos, o padrão não é esse que observamos. E aqui, apesar da gente saber que esse é o Cristo, o Salmo aqui, um comentário, eu achei muito importante, diz o seguinte: o Messias é o único que satisfaz todos os requisitos desse Salmo de número 15, do verso 2 ao verso 5. Veja o verso 2, quem entra nesse tabernáculo? Vamos lá? Verso 2. Estou falando do Salmo 15, que é o Salmo texto básico, que a gente está estudando. Salmo 15, verso 2 agora. O que vive, quem vai entrar no céu? Lembra da pergunta? A resposta: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala o que, irmãos? A gente vai ver Deus contra a falsidade o tempo todo. E eu faço uma pergunta: nos dias de hoje, será que existe a falsidade? Qual seria a nossa resposta? E sabe que sim, pois Deus aborrece. A duplicidade Deus aborrece. Oh, meu amigo, eu quero lá saber de você, rapaz. Oh, meu querido irmão, eu oro por você. Você fala muitas vezes daquele irmão. Irmão, se a gente for ver isso aí, realmente esse salmo é um código de ética. O que Deus ele quer e requer da sua igreja. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Quem vai morar no tabernáculo, quem vai ser hóspede de Deus, alguém já disse isso, irmão, disse certo. Na igreja pode entrar tudo. Vocês estão entendendo? Muitos são chamados. Mas na hora, irmão, que houver a chamada de Deus, só entra os santos. Só entra aquele realmente de coração limpo, que entregou-se ao Cristo, e que essa justiça não é do homem, mas em Cristo Jesus. Paulo diz assim no capítulo 5 de Romanos, o verso 1, 5 e 1 de Romanos: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Cristo. Não é tua bondade, não é porque você é sisudo, não é porque você, sabe, irmão, não se mistura, não. É Jesus que faz algo na tua vida, é Ele que te protege. Eu confesso aos irmãos, já tenho dito isso a algumas pessoas, eu não suportaria ficar aqui nem um ano, se não fosse a graça de Deus. E quando eu olho, vejo no pastorado 25 anos, 5 anos como evangelista, 30 anos, sabe o que é que eu digo? É a tua misericórdia que me faz subir e descer, descer e subir. Só Jesus faz isso. Não encontro força em mim para estar aqui.
corrigindo, chamando a atenção, falando, exortando. Eu não encontro força nisso, mas é o Espírito Santo de Deus que faz isso na vida da igreja. Eu vejo muita gente dizendo: estou cansado, não aguento mais. E vejo pastores, líderes, dizendo: eu não quero, não aguento, eu não suporto, eu não sei como é que tu aguenta, não é para mim. Mandar é muito fácil, faz isso, faz aquilo, vai fazer. E você? Nós precisamos demonstrar esse amor. Diz o texto que nós somos justificados pela fé. Volta para lá, por favor, para o salmo em questão, o 15:2. Vive com integridade. E eu me lembro de Jó. Era um homem íntegro, fiel, temente a Deus e se desviava do mal. Às vezes a gente está entrando na arapuca de Satanás, com conversa, duplicidade, com disse-me-disse, com esse negócio chamado WhatsApp, nas conversas, e muitas coisas que não agrada a Deus, fofocando, às vezes falando mal até do obreiro, falando mal do pastor, falando mal de diácono, falando mal de irmão. Cuidado, toda palavra frívola que a gente disser dentro do Senhor vai se fazer em juízo. E diz que Deus aborrece esse tipo de comportamento. Esse Salmo 15, irmãos, como eu já falei, alguns chamam de um código de ética do verdadeiro cidadão do céu. Versículo de número 3. Quem vai entrar no tabernáculo? O que não difama com a sua língua. Ah, irmãos, quanta difamação. Quantas coisas que a gente tem escutado, pessoas falam, dizem tolamente. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando tu entrares na casa de Deus. É melhor chegar para ouvir do que falar. E quando fizer um voto a Deus, tem cuidado. Porque Deus não vai ter por inocente culpado. Se você votar, pague. Nem vai dizer diante do mensageiro do Senhor que não foi isso que eu disse. Porque você pode dizer isso a alguém. Não, eu não disse isso não. Mas diante do juízo de Deus, nenhum de nós podemos escapar. Integridade, não difamar com a língua, não faz mal ao próximo, não lance injúria contra o seu vizinho. Tem coisas que Deus aborrece, outra Ele odeia. Quem semeia intriga, quem fala disse-me-disse, é tanta coisa. Irmãos, o nosso proceder é sim, sim, não, não. Se passar disso, é procedência de quê? A Bíblia diz: do mal. É uma quarta-feira de instrução, de exortação, e o Salmo 15 nos ajuda a pensar sobre isso. Verso de número 4. O que é que diz do 4? Quem é que vai entrar no céu? Ele está dizendo: quem vai entrar no tabernáculo? Sempre a pergunta é essa, porque os versículos seguintes vêm respondendo: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor. Ô gente, tem gente que defende pessoas que vivem fazendo mal. Tem gente que bota joinha para coisa terrível, sabe, irmão? E a Bíblia diz que é muito ruim que aquele que chama o mal de bem e o bem de mal vai entrar em juízo com Deus. Se talvez alguém colocar um salmo, sei lá, nas redes sociais por aí, não vai ver muito comentário. Mas se colocar uma piada suja, ou coisa, tem vezes pessoas até transmitem a outros. Tem que ter cuidado. Ele disse que o cidadão do céu, ele reprova. Davi, ele chega a dizer: são meus amigos, inimigos de fato, aqueles que te aborrecem, aqueles que aborrecem a Sião. Mas honra aos que temem ao Senhor. Agora, se você encontrar na sua vida, na sua história, na sua caminhada, uma mulher de Deus, um homem de Deus, honre essa pessoa. Agradeça a Deus porque é uma pessoa que ora por você, que cuida de você, que ajuda você, que estende a mão para você. E a gente às vezes não está suportando, às vezes até uma exortação, uma correção, quer que seja tudo do jeitinho, e Deus está falando para cada um de nós. Quantas vezes a Bíblia chega a dizer que Deus repreende a quem ama, e aquele que é bem, Ele disciplina. Se vós aceitais a disciplina do Senhor, então vocês são filhos, mas se recusarem, sereis bastardos, não sereis filhos. Então, meu irmão, Deus Ele repreende porque Ele ama. Ele está chamando a atenção porque Ele quer o bem da sua corpo, e não vai entrar no céu, não entrar no seu tabernáculo de todo jeito. A gente vai ver Jesus Cristo dizendo em João 14, no seu discurso de despedida: na casa do meu Pai tem muitas moradas, não há pouca, há muitas. Mas Ele diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas Ele diz: se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar. Sabe qual é o desejo de Jesus? É manifesta a sua palavra, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Quem tem Jesus tem tudo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem tem Jesus vai morar no céu. Não tenha medo de dizer isso a ninguém, porque quem garante o céu não é tuas obras, não é boas obras, mas é Jesus de Nazaré, através do seu sangue na cruz do Calvário. Meus irmãos, quem é que vai entrar no tabernáculo? Ele até jura com dano próprio e não se retrata. Aí aqui Jim Swagg faz um comentário que eu achei também interessante. Olha, ele diz o seguinte: Cristo, ele suportou tudo, e ele é o único que fez guardar a lei, sofreu a crucificação. Olha, irmãos, e ele diz aqui, ó, mesmo que você traga sobre si, mas você já prometeu, fez negócio, vai em frente. Tem muitos crentes dando mau testemunho aí fora, pede emprestado e não paga. Isso é um péssimo testemunho. Vai lá e conversa com a pessoa, porque fica dizendo, lá vai um crente. E chega ao ponto de algumas pessoas dizer assim: eu não gosto de fazer coisa com crente, porque faz coisa errada. Não se mete nisso, porque isso escandaliza. As pessoas ficam falando mal, porque olha, lá vai o crente, em casa é confusão, lá vai para a igreja. Na igreja é uma santa, é um santo. Tenha cuidado com isso, porque um dia nós estaremos diante do juízo de Deus e ninguém escapa, não é do pastor, é de Deus. E Ele requer da gente a santidade. Versículo número 5. E terminando. Quem é que vai entrar no céu? Olha que assunto entra aí. O que não empresta o seu dinheiro com usura? Infelizmente, é o que a gente vê hoje. Juros e juros exorbitantes, altíssimos. Infelizmente tem crente entrando nisso. Está debitado até. Tenha cuidado com isso. E quem faz isso oprime. Você sabe que já é o agiota, você sabe que é o juro, você foi porque quis. A culpa aí existe nos dois, porque você se endividou, sabe até onde pode, mas passou além. E fica apresentando que foi o governo, foi isso, foi aquilo outro. Tem pessoas que conseguem viver com o que tem. Não é fácil, mas consegue viver com o que tem. E não fica mirando a sua vida e fazendo comparação com ninguém. É do jeito que Deus tem. É interessante que eu já ouvi essa expressão. Tem gente que reclama pelo que não tem, mas não agradece pelo que tem. Reclama porque não tem, mas não é incapaz de agradecer pelo que Deus deu. Parece que sempre é assim. A grama do vizinho, ó. Tenha cuidado com isso. A Bíblia diz que em tudo devemos dar graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não empresta o seu dinheiro com usura. Não aceita suborno contra inocente. Cuidado em certas conversas que tu é convidado. Pede um tempo e diz: não vou poder ir não. Eu não quero fazer parte disso não. Evita isso, porque fica mal. Alguém apronta e te chama para tu ser testemunha, te envolve no negócio. Seja sábia, repreenda isso no nome de Jesus Cristo. Não entra nesse negócio. E Deus vai te dar sabedoria para isso. Nada de suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Sabe o que é que eu penso? Eu terei muita coisa a dizer. Olha, isso aqui tudo são comentários, mas eu prefiro que Deus colocou no meu coração o aprendizado. É andar com fidelidade diante do Senhor. A gente sabe que só Cristo cumpriu toda a lei. Só Ele é esse homem que cumpre todos esses requisitos. Mas Ele disse: eu vou levar vocês, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A gente vai por Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Ah, pastor, quem que pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas não para Deus. E eu finalizo dizendo para mim, para você que me ouve aqui e você que está nas redes sociais escutando: vamos dar um melhor testemunho, porque estamos sendo observados o tempo todo. E é muito feio. Lá vai aquele crente, ó, enrolão, caloteiro. Isso é muito feio. Às vezes escandaliza até a igreja, o evangelho. E Jesus Cristo está nos chamando para uma vida nova. Olha, irmão, todo mundo tem dificuldade, tem. Mas é verdade que nós vivemos pela fé. E a gente pede a Deus em andar com sinceridade e evitar os escândalos. Eu termino com um versículo que diz assim: é inevitável que venham os escândalos, porque eles vêm,
Mas ai daquele por quem vê os escândalos. Que Deus nos livre. Judas não traiu Jesus? Traiu. Melhor fosse que ele nem nascesse. O filho do homem há de ser traído. Mas ai daquele por quem o filho não foi traído. Que Deus nos livre. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos ajude a ter uma vida reta. E não te mete em disse-me-disse. Foge disso. Porque a Bíblia, quem diz, eu te falei do Salmo 1, todo dia a gente está lendo um Salmo. O Salmo primeiro alerta a gente todinho, é a base de todos os Salmos. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado com quem está te aconselhando. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta. Não se assenta. Antes, seu prazer está aqui, ó, na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e medita de noite. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos. Toda a glória seja dada ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Olha, irmão, nós fomos comprados, não foi com coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso, não foi nem prata nem ouro, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi pelo sangue de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Foi Jesus quem comprou com esse sangue. Por isso que a gente tem direito ao céu. Merecemos não há mérito, mas é a graça de Deus, é pela fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pai querido, obrigado a Deus, porque mais uma quarta-feira aqui, ó Deus, o teu nome, ó Pai, tenho certeza que tem sido glorificado, ó Pai. Obrigado a Deus, porque esse salmo foi o assunto do dia. Foi pela manhã, agora à tarde e à noite, ó Pai. Se tivesse amanhã, teria muito mais do que se dizer, ó Deus, porque a tua palavra ela se renova a cada dia. Pai, todos nós falamos que vamos morar no céu. A ditosa cidade deve ser linda, mas lá, meu Deus, só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia, Deus, deixar as coisas desse mundo que aqui ficam, ó Pai, e mirar para o Senhor, porque tua palavra diz: meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Ah, meu Deus, nos ajuda, ó Pai. Estamos aqui pela tua graça e misericórdia. Eu faço essa confissão publicamente, ó Pai, que é o Senhor que tem me sustentado. Se não fosse o Senhor, Pai, há muito tempo que eu já estaria caído. Mas quantos laços o Senhor quebrou e ainda quebra hoje, ó Pai. O laço quebra do crente e nós escapamos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Quantos aqui nesta noite já foram jurados de morte, já teve laço, tantas coisas, mas o Senhor livrou, está aqui hoje por misericórdia, ó Pai. E nós só precisamos agradecer. Vimos Etienne humildemente agradecendo sua trajetória. Ossos de vidros, dores intensas, remédio para dor que muitas vezes não consegue. E ela fica lamentando, dizendo: pastor, não posso. Ah, meu Deus, e quantas vezes nós podemos, mas nós colocamos tantas desculpas, e um dia estaremos diante do Senhor para explicar tudo isso, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado, porque é uma quarta-feira abençoada. A tua voz soou no jardim, a tua voz soou neste lugar também aqui hoje, ó Pai. E o Senhor falou com cada um de nós. Leva-nos em paz, e que possamos continuar meditando na tua palavra e crescer na graça e no conhecimento da tua verdade. Mais uma vez te oramos, pedindo perdão dos nossos pecados, e ajuda a cada crente a ser fiel até a morte, porque o Senhor vai dar a coroa da vida, ó Pai. Porque aquele que perseverar até o fim é o que da tua palavra, ele será salvo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do poder do teu Espírito Santo, ó Pai, esteja sobre esta igreja, sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?